Boa noite, turma. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de meios de contraste. Essa semana, na segunda-feira, a gente iniciou a disciplina. Vocês já começaram a pesquisar sobre o trabalho? Já começaram a planejar como é que vão fazer, a falar com os colegas dos grupos? Estão com alguma dúvida, precisando de alguma ajuda? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Senão, eu vou entender que está tudo bem e vou passar um outro trabalho hoje, tá bom? Mas, assim, não tem sentido. Como é que tá o trabalho? Tá pesquisando, tá estudando? Pesquisando, sulfato de bário tá tranquilo. Certo, tá tranquilo, né? Já estão planejando como é que vão fazer a apresentação? No meu grupo, pelo menos, ainda tá meio assim, porque alguns do grupo não querem apresentar ao vivo e Certo? preferem fazer vídeo. Entendi. Não sei se ficou claro, algumas pessoas vieram falar no meu privado. É porque, como eu não conheço vocês muito bem, eu não sei com quem eu estou falando, mas algumas pessoas vieram falar no privado perguntando se poderia deixar vídeo, deixar áudio. Eu disse até que pode, como eu falei na aula anterior, quando estava falando sobre o trabalho, quem quiser gravar um vídeo, ou até mesmo um áudio, e enviar para mim, não tem problema. Mas é claro que aquele aluno que ele apresentar dentro do cronograma que eu passei, né, dentro daquele tempo, ao vivo e tudo mais, ele vai ter uma nota maior do que aquele aluno que fez gravado. Isso é óbvio. Por mais que o aluno fez gravado, deu um show, ficou ótimo, certo. Mas ele não passou a experiência do ao vivo, né? Então, aquele aluno, quando eu falo aluno, como eu disse, as notas são individuais. Então, por mais que o pessoal do meu grupo quer gravar um vídeo e mandar para você, só eu posso apresentar ao vivo? Pode. A chance de você ter uma nota maior, ela vai ser muito grande, porque, como eu deixei claro, aqueles alunos que apresentarem ao vivo dentro do cronograma, eles vão ter uma nota maior, tem grandes chances, pelo menos, do que aqueles alunos que vão apenas gravar um vídeo ou um áudio ou algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, fique à vontade. Para mim, o importante é vocês se dedicarem e estudarem. Não é questão somente de nota. O importante é vocês pesquisarem, entenderem mais, pegarem algum tipo de exemplo. E como vocês viram lá, é só 20 minutos para um grupo inteiro. Então, a pessoa fala 2, 3 slides aí, 10 minutinhos, com certeza já vai fazer muita diferença. E qualquer dúvida que vocês tenham de como fazer, dicas, ideias, é só falar comigo que eu oriento, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as classificações dos meios de contraste, como eles são armazenados, a dosagem, as indicações e contraindicações do uso, né? Possíveis efeitos colaterais e preparo do paciente. Amanhã é nossa aula de revisão, então, em especial, aqueles alunos que por alguma razão não puderam assistir nem a aula de segunda ou a de hoje, é muito importante que assista a de amanhã. Amanhã eu estou de plantão no regional, mas normalmente à noite lá é bem tranquilo. Então, não vou cancelar a aula nem nada, a aula está confirmada. Então, amanhã eu acho que consigo dar aula lá do regional mesmo. Então, amanhã é nossa aula de revisão. Na segunda-feira, no dia 10 é a apresentação dos seminários. E na próxima quinta já é a nossa prova. E lá na próxima sexta, recuperação em segunda chamada. E aí, próxima sexta, dia 14, a gente fecha essa disciplina. E posteriormente já inicia em outra comigo também. Eu vou dar para vocês, são 4 disciplinas seguidas comigo. E misericórdia, por quê? Eu achei que isso não é uma boa notícia, não. E todas essas disciplinas com seminários, tá bom? Ave Então, Maria, ótima notícia. Sempre bom recepcionar você. Ave Maria, Jesus. Feliz demais, nossa. obrigado, fico muito feliz.
ainda mais quando eu não sinto a ironia, sinto a verdade vindo do coração. O importante é realmente essa verdade ser transmitida de forma genuína. É verdade. O importante é a sinceridade, que inclusive é recíproca. Então, vão ser 4 disciplinas e vocês se acostumem, assim, entre aspas, porque todas elas vão ter alguma coisa diferente, certo? Seminário, trabalho. Então, eu sei que vocês foi meio que pegos de surpresa, assim, que eu acho que nenhum professor tenha feito dessa forma, mas se acostumem que todas essas minhas disciplinas vão fazer alguma coisa diferente, mas sempre nesse sentido de trabalho, de seminário, essas coisas. Então, para iniciar nossa aula de hoje, queria abrir com uma frase que diz que uma máquina, ela pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. O que isso tem a ver com a radiologia? A radiologia é uma área cada vez mais tecnológica, onde os equipamentos, quando vocês estiverem em estágio, até mesmo estudando algumas disciplinas, futuramente, por exemplo, como tomografia, vocês vão ver que o equipamento, ele basicamente ele consegue fazer tudo hoje em dia. A função do profissional é mais como guiar mesmo a máquina, mas os equipamentos eles são cada vez mais modernos, mais automatizados, mas nunca na humanidade a gente vai chegar ao momento de que uma máquina consiga substituir um profissional que seja extraordinário, um profissional que ele seja muito qualificado, seja na qualidade do atendimento, na parte de humanização, de técnica, de posicionamento. Então, busquem sempre, não só na radiologia, como na vida de vocês, em qualquer área, de serem diferenciados. Minha mãe costuma dizer que ninguém é insubstituível, realmente é verdade, ninguém é insubstituível. Mas quando você é um profissional muito bom, muito qualificado, as empresas, elas sentem a necessidade de ter você do lado dela, porque você consegue atrair clientes, consegue tratar bem as pessoas, consegue fazer um bom trabalho. Então, busquem sempre dar o seu melhor, busquem sempre se dedicar para se tornarem profissionais indispensáveis. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai começar na parte de classificações. Rapidamente, tinha até esquecido. Antes da gente começar sobre o assunto de hoje, vamos relembrar um pouco do que foi visto na aula passada, só para fixação de conteúdo. Então, na aula passada, a gente iniciou aprendendo um pouco sobre conceito, né? Sobre o que são meios de contraste. Alguém poderia abrir o microfone e me dizer o que são meios de contraste? Pode ser com suas palavras, não precisa falar de forma científica, não. Só o que vocês entenderam da aula passada, o que é meios de contraste? Alguém poderia me dizer? Basicamente, substâncias administradas ao paciente com o objetivo de facilitar, ver algumas estruturas anatômicas. Certo. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Quem foi que falou isso agora? Aldine. Aldine. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Certo. E um pouco sobre as vias de administração. A gente falou sobre 4 vias de administração. Alguém poderia abrir o microfone e me dizer quais são essas 4 vias de administração? Não falem no chat, não, para mim ver o chat fica ruim. É melhor abrir o microfone e falar, porque eu fico com o slide aberto. Sobre as vias de administração, nós falamos sobre 4 vias de administração. Alguém lembra quais são essas 4 vias? Só lembro que é a oral, pela veia, pelo reto, e a outra eu não lembro. Quem foi que falou isso agora? Brenda. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? A que ela falou que era pelo... Não escutei a última, mas eu acho que foi a mesma que eu estava pensando da medula óssea, né? Que você falou que fica Isso, é a 4ª, isso mesmo. E sobre os tipos de contraste, nós estudamos 3 tipos de contraste, 3 substâncias. Vocês lembram quais são os nomes dessas 3 substâncias?
Gadolínio, iodo e o meu, que eu esqueci agora. Você esqueceu o nome do contrato do seu próprio trabalho? Claro, tá muito bom. Subadibário. Eu ia dar meio ponto a você, mas depois dessa eu vou tirar, inclusive, o que você ganhou segunda-feira. Vamos, pelo amor de Deus. Então, relembrando um pouquinho, meios de contraste, eles são substâncias, né, que são administradas, são colocadas no paciente e que vão servir para dar um destaque a algumas estruturas. Alguns órgãos, algumas regiões do corpo que não são possíveis se visualizar em exames por imagem convencionais, raio-x, tomografia, ressonância. Então, nós temos regiões do nosso corpo com pouca densidade, que são regiões muito pequenas, com poucas estruturas, de difícil visualização nos exames por imagem. Em contrapartida, nós temos outras regiões, outras estruturas que aparecem muito fáceis na imagem, como, por exemplo, os ossos e alguns órgãos grandes, como, por exemplo, o pulmão. Enfim, nós temos algumas estruturas do nosso corpo que aparecem com facilidade nos exames por imagem, mas nós temos outras que quase que não aparecem, algumas sequer aparecem. Então, para estudar essas estruturas, esses órgãos que têm dificuldade ou que não aparecem nos exames por imagem, o médico ele pode solicitar um exame com contraste. Aí essa substância vai entrar nessa região e vai dar um destaque, uma diferenciação a essa estrutura. Então, o meio de contraste é isso. É uma substância que é colocada no paciente para dar uma diferenciação, para dar um destaque a determinada estrutura de acordo com o que o médico queira. As vias de administração, elas são 4, né, que nós estudamos. Tem a via oral, quando o meio de contraste é colocado pela boca. Tem a via intravenosa, quando o meio de contraste é colocado pela veia. Tem a via endocavitária ou retal, que é quando o meio de contraste é colocado por orifícios naturais, como útero, reto e uretra. E nós temos a via de administração intratecal, quando o meio de contraste é administrado dentro do canal medular. E os tipos de contraste são 3, é o sulfato de bário, o iodo e o gadolínio. Lembrando sempre que dentro do iodo nós temos uma classificação, né? Nós temos uma opção, que é iodo iônico e iodo não iônico. Alguém poderia me explicar a diferença do iodo iônico para o iodo não iônico? Quem responder ganha um prêmio. Qual a diferença do iodo iônico para o iodo não iônico? Alguém poderia me dizer aí? Abrir o microfone e falar? Cri. Vocês estão aí ainda? Eu não consigo explicar, não. Cri. Então, vamos lá. Como vocês não conseguiram, então, todos que estão na aula perderam meio ponto, porque não falaram, tá bom? Eu vou parar de falar, porque eu ganho pouco. É brincadeira. Então, dentro do iodo, nós temos 2 tipos, que são o iodo iônico e o iodo não iônico. O iodo iônico, se vocês lembrarem, é aquele que a gente falou, que ele contém uma maior concentração de iodo, ou seja, ele é um pouco mais tóxico, então ele tem uma maior chance de causar reações alérgicas ao paciente. Já o iodo não iônico, ele é um iodo mais moderno, consequentemente, ele tem uma menor concentração de substância e ele é menos tóxico, ou seja, ele tem uma menor chance de causar reações alérgicas ao paciente. Os dois são derivados da substância iodo, mas o não iônico ele é mais moderno e ele é menos tóxico. Consequentemente, ele é melhor. Por que ele é melhor? Porque ele causa ou tem a chance de causar menos reações alérgicas ao paciente. Já o iodo iônico é um iodo mais antigo, mas ainda é utilizado, mas que ele é mais tóxico e que tem, consequentemente, uma maior possibilidade de causar reações alérgicas ao paciente. Essa pergunta que eu fiz agora vai ser a questão 23 da prova, tá bom? A questão 23 eu vou colocar: diferencie iodo iônico de iodo não iônico, tá bom? A questão 23? A prova vai ter quantas questões? 500 questões, amor.
Oi, peraí, não ouvi. A prova vai ser quantas questões? Assim, eu costumo elaborar um dia anterior, então só vou elaborar a prova, na verdade, após o seminário de segunda. E como é que já é a questão 23, cara? Mas o que eu tenho até agora de pronto, eu tenho até a 25 pronta. Olha, meu Jesus. Eu tenho até a questão 25 pronta. Mas depois da apresentação é que eu vou definir se a gente fecha com 30, com 35. Meu Meu Jesus amado. Mas eu sou tão bonzinho com vocês que eu já. Que professor que diz a questão da prova? Então eu já estou dizendo que Sim, a questão. mas você já adianta que nenhum é de marcar, é tudo de explicar com Sim, as... Meu Jesus. isso. Não vai ter nenhum objetivo, né, de marcar. Todas são subjetivas, que é de escrever. Aí, voltando aqui ao exemplo, nessa questão 23 vai ser isso. Eu vou pedir para que vocês diferenciem com suas palavras o iodo iônico do iodo não iônico. Então, o iodo iônico é um tipo de iodo mais antigo, com a maior concentração de iodo, né, da substância iodo, e, consequentemente, ele é mais tóxico e tem a maior probabilidade de causar reações alérgicas. Já o iodo não iônico, ele é um iodo mais moderno, é um meio de contraste mais moderno, que contém um pouco menos de concentração de iodo, consequentemente ele é menos tóxico, diminuindo suas chances de causar reações alérgicas ao paciente. Reações alérgicas é algo Quando indesejável. eu ia responder, eu ia falar só que um era mais tóxico que o outro. Pronto, Estaria já, tranquilo? assim, estaria incompleto, certo? Mas se essa questão, por exemplo, valesse meio ponto, você ganharia, acho que 1/10 aí, para não perder a questão. Entendi. Mas sim, o caminho é esse mesmo. Só estaria incompleto, mas o caminho é esse. Um é mais tóxico, outro é menos tóxico. Se você estiver passando... Pode falar. Se eu estiver passando Não, isso... eu ia perguntar se você estivesse passando o slide. Não estava passando, mas você passou. Uhum. Então, iniciando a aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre as classificações dos meios de contraste. Agora que vocês sabem o que são meios de contraste, quais suas vias de administração, né? Ou seja, como esses meios de contraste eles entram no corpo humano e quais são os tipos dessas substâncias, a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais. Sobre essa questão de vias de administração, nós da radiologia podemos administrar o meio de contraste? A gente pode colocar o meio de contraste? Muito bem, não podemos. Ótimo. Então, o contraste é dividido em 3 classificações. Primeiro, sobre a capacidade da substância absorver radiação, né, absorver raio-x, a sua composição química e a sua capacidade de dissolução, né, como esse meio de contraste se dilui. A gente vai estudar um pouquinho sobre cada um deles. Então, sobre a capacidade de absorver radiação, os meios de contraste eles são divididos em 2 pontos. Nós temos os meios de contrastes radiopacos, que também são chamados de meios de contraste positivos. Então, os meios de contrastes positivos são aquelas substâncias que elas conseguem absorver radiação para conseguir aparecer na imagem. Professor, como é que nós temos uma substância que é colocada no corpo e aí é feito um exame de raio-x e aquela estrutura começa a dar um destaque, começa a brilhar? Como isso é possível? Isso é possível porque essas substâncias, né, no caso o sulfato de bário e o iodo, elas têm esse poder de conseguir absorver um pouco mais a radiação para dar um destaque nas estruturas. Então, é dessa forma que o meio de contraste funciona, é dessa forma que o contraste ele consegue dar um destaque na imagem, porque essa substância vai estar no organismo do paciente, seja em um órgão, na veia, enfim, de acordo com a necessidade. Posteriormente a isso, vão ser feitos os exames por imagem, e aí essa substância vai conseguir absorver um pouco dessa radiação e dar um destaque e aparecer bem na imagem. Então, quando uma substância ela consegue absorver essa radiação, ela é chamada de uma substância positiva ou radiopaca. Os meios de contraste positivos eles têm um peso atômico maior, determinando alta absorção de radiação, né, de raio-x, que é o que nós estávamos falando. Então, o exemplo é o iodo e o sulfato de bário.
Ah, Iago, e cadê o gadolínio? Por que o gadolínio não entra como uma substância positiva ou radiopaca? Porque aqui nós estamos estudando sobre a capacidade de absorção dos raios-x. E o gadolínio, como a gente estudou na aula passada, o gadolínio não é utilizado em exames de raio-x. O gadolínio é utilizado apenas no exame de ressonância magnética. E ressonância magnética não contém radiação, não contém raio-x, trabalha com magnetismo, certo? Então, o gadolínio ele não entra dentro desse grupo de positivos ou radiopacos. Os que entram são o iodo e o sulfato de bário, que são os meios de contraste que conseguem aparecer em exames de raio-x. Então, o meio de contraste que consegue dar um destaque maior na imagem, absorver radiação, é chamado de contraste positivo. O exemplo é o iodo e o sulfato de bário. Em contrapartida, nós temos um meio de contraste chamado de meio de contraste negativo ou radiotransparente, que são os contrastes que eles não conseguem aparecer na imagem, que eles não dão nenhum destaque, que são normalmente chamados também de contrastes naturais, que é, por exemplo, o ar, o gás carbônico. Então, só a nível de informação. Não sei se vocês já pagaram a disciplina de posicionamentos, mas quando se estuda posicionamento de tórax, por exemplo, que é o raio-x dos pulmões, a gente sempre orienta o paciente. Enche o peito de ar e segure. Por que isso é feito? Dentro dos nossos pulmões, nós temos ar. Na radiologia, a gente vai estudar isso melhor na disciplina de tomografia. Cada estrutura, ela tem uma cor, que é chamada de escala de Hoyfield, ou escala de cinza. E dentro da escala de Hoyfield, cada estrutura ela tem uma cor diferente. E o ar no nosso corpo, ele é preto, ele é escuro. Por que o ar ele é escuro? O ar ele não tem peso atômico, ou seja, a radiação ela consegue atravessar muito o ar, e aí o ar ele não aparece, por isso que ele aparece preto. Já algumas outras estruturas, como por exemplo os ossos, a radiação bate no osso e tem dificuldade de passar, porque o osso ele é denso, ele é hiperdenso, tem muita densidade. Consequentemente, o osso ele aparece branco, porque a radiação ela tem dificuldade de atravessar devido à densidade do osso. Já o ar não. O ar, como ele não tem peso atômico, ele não tem densidade, então a radiação atravessa com facilidade e aí ele aparece escuro na imagem. Então esse é o contraste que funciona na imagem radiológica. E os contrastes positivos, eles têm uma característica de dar densidade, de dar peso atômico. Por isso que quando a radiação atravessa, tem um pouco mais de dificuldade, gerando ela fazendo ele aparecer branco, dando um destaque na imagem. É assim que funcionam os meios de contraste. E esses meios de contraste que conseguem dar esse destaque na imagem são chamados de meios de contrastes positivos ou radioopacos. Já os meios de contrastes negativos e radiotransparentes são os meios de contrastes que não têm peso atômico que nós temos no nosso próprio organismo, como, por exemplo, o ar. Positivo radiopaco, iodo e sulfato de bário. Negativo ou radiotransparente, o exemplo clássico são o ar. Aí, então, por que você está falando sobre um contraste que nós temos naturalmente do nosso corpo? Porque em alguns exames específicos, nós vamos estudar inclusive um deles na próxima disciplina, existem exames que são utilizados duplo contraste. Ou seja, vai uma seringa com contraste positivo, exemplo, um sulfato de bário, e vai uma seringa com contraste negativo, exemplo, o ar. Então, vai uma seringa cheia de sulfato de bário, uma seringa cheia de ar, é colocada na região, na estrutura do paciente, e depois é feito o exame para conseguir aumentar esse contraste. Então, eu estou passando isso aqui para vocês entenderem toda a variedade que existe nessa questão de gerar contraste no corpo humano, de gerar contraste na imagem. Então, os contrastes positivos absorvem mais radiação, dão contraste na imagem, iodo e sulfato de bário. Contraste negativo, não absorvem radiação, são contrastes naturais. Exemplo, o ar.
Então, um exemplo aqui de duas imagens. Nós temos aqui à minha esquerda, nas duas imagens, na verdade, uma radiografia de tórax em PA, né? Aqui na minha esquerda está sendo utilizado um contraste positivo ao radiopaco. Qual o exemplo de contraste positivo ao radiopaco? Iodo ou sulfato de bário. Por quê? É um contraste que absorve radiação, dá um destaque na imagem. Na minha direita está sendo utilizado um contraste negativo ao radiotransparente, ou seja, contraste que não absorve radiação. Foi o exemplo que eu dei do ar. Então, nessa imagem aqui à nossa direita, a gente consegue ver uma radiografia de tórax. Isso pretinho que vocês estão vendo aqui são os pulmões. É por isso que aparece preto. E é por isso que a gente pede para o paciente respirar fundo e segurar, para que os pulmões dele estejam cheios de ar, se expandam e consigam gerar um contraste melhor na imagem, para aparecer bem pretinho. Ao redor aqui nós temos os arcos costais, as costelas. Veja que as costelas elas já aparecem mais brancas, mais claras do que os pulmões. Por quê? As costelas elas têm maior densidade, porque é osso, do que o ar que tem dentro dos pulmões. Já aqui a gente consegue ver algo até mais branco do que a costela. Por quê? Porque aqui nós temos um órgão em cima do outro. Nós temos a coluna, no caso aqui a coluna torácica, e depois da coluna torácica nós ainda temos a área cardíaca, o coração. Então fica com mais densidade ainda, além da densidade do osso, dos ossos da coluna, que são densos, nós temos ainda a densidade de um órgão, que é o coração. É por isso que aqui fica ainda mais claro. Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Vocês conseguem ver a setinha do meu mouse? Eu não estou vendo. Não. Ah, não, né? Mas, enfim, aqui embaixo da direita, embaixo da área cardíaca, vocês conseguem ver algo um pouquinho cinza, meio arredondado, na direita inferior da imagem, como se fosse um negocinho preto. Isso aí é chamado de bolha gástrica. É uma região cheia de ar que fica acima do nosso estômago. Então, nosso estômago está aqui, aí nós temos a bolha gástrica. Como ela é cheia de ar, então ela já aparece um pouquinho mais escuro. Já aqui em cima, nós temos a clavícula do paciente, as laterais, já aparecem mais claras, porque são ossos, são mais densos. E a gente vê um pouquinho na parte de dentro para fora dos pulmões, algumas manchinhas brancas, que são os alvéolos pulmonares. Como os alvéolos pulmonares, eles normalmente contêm substâncias dentro dele, de secreção, para filtrar a nossa respiração, eles já aparecem um pouquinho mais claros. Por quê? Contém uma maior concentração de substância dentro deles, aumenta a densidade, aparece mais claro. Então, basicamente é isso. Quanto mais denso, mais claro. Quanto menos denso, mais escuro. Então, aqui é um exemplo de um contraste negativo ao raio transparente, ou seja, não foi colocado nada no paciente, foi apenas solicitado para ele respirar fundo. O ar, que é o exemplo de um contraste negativo, ficou ainda mais escuro, né? Aumentou a quantidade, dando um destaque maior na imagem. Já aqui à nossa esquerda, nós temos a utilização de um contraste positivo, que é o iodo ou sulfato de bário, que foi administrado no paciente. O nome desse exame é uma bronquiografia, que é um estudo dos brônquios pulmonares, certo? O paciente ele vai deglutir um meio de contraste, e o paciente vai ser administrado pelo médico, o contraste é administrado pelo médico, vai ser realizado o exame, e é um estudo específico dos brônquios pulmonares. Os meios de contraste vão se espalhar nas regiões dos brônquios pulmonares do paciente, e aí vai ser realizado o exame. Então, veja que a diferença que nós temos de uma imagem para outra. Veja que nós temos uma estrutura aqui, que na imagem da direita, a gente simplesmente não consegue ver ela no contraste negativo. Por quê? Porque são estruturas muito finas, de pouca densidade, que sequer aparecem na imagem. Então, para o médico ter um estudo mais específico, vai ser administrado o contraste no paciente, o contraste vai se espalhar nessa estrutura, e como é um contraste positivo, um contraste que absorve radiação, ele vai conseguir absorver essa radiação, e aí vai conseguir dar um destaque na imagem, que é o que nós estamos vendo aqui no pulmão esquerdo desse paciente, onde nós estudamos aqui a árvore brônquica dele, os alvéolos pulmonares, né? Então, essa é a diferença de um contraste positivo para um contraste negativo. Contraste positivo,
absorve radiação, maior destaque na imagem. Exemplo, iodo e sulfato de bário. Contraste negativo, não absorve radiação, são contrastes naturais. Exemplo, o ar. Questão 18 da prova. Diferencie e exemplifique contrastes positivos ou radioopacos de contrastes negativos ou radiotransparentes. Positivos ou radioopacos absorvem mais radiação. Iodo, sulfato de bário. Colocou o gadolínio, errou. Por quê? Nós estamos falando sobre absorção de raio-x. E como a gente estudou, gadolínio não é utilizado em exames de raio-x. É utilizado apenas no exame de ressonância magnética, certo? Então, positivo ou radiopaco absorve radiação, gera um maior contraste na imagem. Negativo ou radiotransparente não absorve radiação, são contrastes naturais, como, por exemplo, o ar. Beleza? Pelo visto, tá beleza, né? Então, como eu estava falando, em alguns exames, tem um exame que é chamado de enema opaco, e alguns outros também, pode ser utilizado o duplo contraste. O que é o duplo contraste? É ser utilizado os dois contrastes em um mesmo exame, o contraste positivo e o contraste negativo. Então, o contraste positivo pode ser, por exemplo, um sulfato de bário colocado, e o contraste negativo pode ser uma seringa com gás carbônico, com ar, e ainda nós temos também alguns exames que é utilizado a água é usada um contraste neutro, porque ela não tem grande densidade, não consegue dar um destaque maior na imagem, mas é só para vocês verem que também existe essa possibilidade de duplo contraste, onde no mesmo exame, que inclusive nós vamos estudar ele na próxima disciplina, pode ser utilizado um duplo contraste, ser utilizado o contraste positivo e o contraste negativo no mesmo exame para dar um destaque ainda maior na imagem. Passando aqui, nós temos uma divisão que é bem simples, essa aqui é bem fácil, que é com relação à sua composição química. Como eu falei, contrastes, eles são substâncias químicas. Então, dentro dessa composição, nós temos apenas dois tipos. Nós temos os contrastes iodados e os não iodados. É bem simples. Os iodados são os que contêm a substância química iodo em sua composição. E os não iodados são os que não contêm a substância química iodo em sua composição. Exemplo, os iodados, como o próprio nome já diz, contêm iodo. Exemplo, o próprio iodo. Os não iodados não contêm iodo. Exemplo, sulfato de bário ou gadolínio. Como essa parte aqui é muito simples, eu não vou nem colocar na prova não, porque é muito fácil e a prova vai estar muito, muito difícil. Então, essa classificação aqui eu coloquei porque sempre tem nos livros, nos materiais, só para vocês verem que existe também essa diferenciação de iodados e não iodados. Iodados contêm iodo, não iodados não contêm. Apitou aqui, deixa eu ver o que é. Meu Deus, ele nem ajuda nós. Leiliane, né? Leiliane, eu estou dando as questões da prova, onde já se viu isso, eu estou dizendo as questões da prova que vão cair, mais ajuda do que essa. Eu preferi que tu não dissesse, fosse só 10 questões tranquila, como todo mundo, que tu dissesse 50. Não, vai ser 50 não. A menina até saiu, ó, de Só chateada. 35. Entre 30 e 35. Entre 30 e 35. Normalmente não passa disso, não. Mas tudo depende. Se fizerem raiva, aí aumenta. E a outra classificação, que a gente já tinha até falado um pouco na aula passada, e vocês que estão pesquisando aí para apresentar o seminário devem estar estudando também, é uma classificação muito importante, que é com relação à solubilidade. A solubilidade nada mais é do que a capacidade que o contraste tem de se dissolver em líquidos. Ah, professor, e por que isso é importante? Porque, como vocês sabem, nosso corpo, ele é repleto de líquido, ele é formado muito por líquidos. Então, nós temos líquidos em vários órgãos do nosso corpo, em quase todos praticamente. Então, é muito importante o quanto esse contraste, como esse contraste, ele vai conseguir se adaptar ao nosso organismo, tanto por questão de aceitação, para que nosso organismo
não gere reações a isso, como também para posteriormente ele ser eliminado. Então, dentro dessa capacidade de dissolução, nós temos 3 tipos. Às vezes, eu digo muito para os alunos que muitas vezes o aluno ele tem medo da palavra. Ele vê uma palavra muito grande, ele, caramba, eu nunca vou saber isso. Vixe, o professor está falando grego. Eu não sei o que é isso aqui, não. Mas é muito importante, quando vocês verem uma palavra assim, vocês se desesperem, mas depois vocês se recomponham e tentem ler a palavra, entender a palavra. Então, por exemplo, aqui nós temos um contraste. A primeira opção, que são os contrastes hidrossolúveis. Se vocês lerem rapidamente, hidrossolúveis, parece uma coisa grande, difícil. Mas se vocês dividirem a palavra em prefixo e em sufixo, que é o antes e depois da palavra, fica mais fácil. Por exemplo, hidro. Todos nós sabemos que hidro é de água. Hidroginástica, hidrante. Tudo que é relacionado, hidromassagem. Tudo que é relacionado a hidro está relacionado à água. Hidrossolúvel, solúvel é de solubilidade, de se dissolver. Hidrossolúvel, meio de contraste que se dissolve em água. Então, os meios de contraste hidrossolúveis são os meios de contraste que se dissolvem em água. Por exemplo, o iodo. É por isso que o iodo ele é administrado muito de maneira intravenosa. Porque dentro das nossas veias está correndo o quê? Sangue, não é? E o sangue não é líquido? Então, é formado, contém substâncias de água, não é isso? Então, nosso sangue contém água. Então, o meio de contraste, o iodo, ele consegue entrar na corrente sanguínea e ele vai conseguir se dissolver na corrente sanguínea e se espalhar pela corrente sanguínea, agilizando, melhorando a qualidade do exame. Então, o hidrossolúvel é o meio de contraste que se dissolve em água. Lipossolúvel. Lipo são de lipídios. Lipídios está relacionado à gordura. Lipoaspiração. Lipídios. Lipo está relacionado à gordura. Solúvel, de se dissolver. Lipossolúveis são os meios de contraste que conseguem se dissolver em lipídios, conseguem se dissolver em gordura, que também é muito comum, não somente na nossa região abdominal, mas é comum também a presença de lipídios em muitos órgãos, existem camadas de lipídios em alguns órgãos. Então, os contrastes que conseguem se dissolver em lipídios, eles também têm uma aceitação maior do organismo. O exemplo também de um meio de contraste lipossolúvel é o iodo. É por isso também que o iodo é um meio de contraste mais utilizado, porque como a gente consegue ver aqui, ele consegue se dissolver em líquido e em gordura. Então, ele consegue se adaptar bem em muitos órgãos, em muitas regiões do corpo, na corrente sanguínea. E nós temos também os contrastes insolúveis. In é um prefixo de não, é um prefixo negativo. Então, o in significa não. Insolúvel não se dissolve. E o exemplo de um contraste que não se dissolve é o sulfato de bário. É por isso que eu falei na última aula que se fosse administrado o sulfato de bário de maneira intravenosa no paciente, a chance do paciente morrer é grande. Porque o sulfato de bário, aquele pozinho branco, ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Ao entrar na corrente sanguínea e até contato com o sangue, ele não vai se dissolver, vai causar um bloqueio da passagem sanguínea, consequentemente gerando danos ao paciente. É por isso que o sulfato de bário ele é administrado ou de maneira oral para o paciente engolir, ou de maneira retal, diretamente dentro do órgão. Já o iodo, que é hidrossolúvel e lipossolúvel, ele é administrado como? Intravenoso, ou seja, diretamente na veia, porque vai se espalhar na corrente sanguínea, ou intratecal, dentro do nosso canal medular. Medula produz o quê? Produz também sangue. Dentro do nosso canal medular, temos líquido. Então, dentro de alguns órgãos que o iodo faz exame, tem camadas de gordura. Então, o iodo ele consegue se dissolver bem nesses órgãos. Então, cada contraste tem sua característica e, no caso aqui, a sua forma de se dissolver. Hidrossolúvel se dissolve em água. Exemplo, iodo. Lipossolúvel se dissolve em lipídios. Exemplo, iodo.
E os insolúveis, eles não se dissolvem. Exemplo, o sulfato de bário. E aí, pessoal, quer que eu explique novamente? Pode passar. Tá dando certo aí? Tá dando certo, tudo Tranquilo. muito autoexplicativo. Tá dando certo, né? Show. Pois vamos começar a deixar difícil agora. Sou tão bonzinho com você. Você ajuda e atrapalha, você ajuda e atrapalha. Você é Eu nesse sou, loop sem fim. eu sou tão bonzinho com vocês. Ó, eu vou colocar na questão 19 da prova essa parte aqui. Eu vou colocar assim, deixa eu pensar. Fale sobre a solubilidade. Quais são os tipos, alguma coisa assim. Aí eu vou colocar hidrossolúveis, lipossolúveis e insolúveis. Aí vocês vão colocar o que são hidrossolúveis. Aí vocês vão colocar, são os meios de contraste que conseguem se dissolver, que se dissolvem-se em água. Exemplo, iodo. Lipossolúveis se dissolvem em lipídios. Exemplo, o iodo. E os insolúveis são os que não se dissolvem. Exemplo, sulfato de bário. Anota aí no caderninho de vocês, no celular, questão. Essa aqui é a questão 19, tá bom? Questão 19 da prova. Lembrando que essas 25 ou 30 questões, vocês têm 2 horas para fazer, tá bom? Era isso que eu ia perguntar, sabe? Porque todo mundo é 1 hora tranquila e a sua é 500 questões. Aí vai ser o mesmo horário das outras provas? 2 horas para fazer. Se não terminar em 2 horas, o sistema fecha e o aluno fica com 0, tá bom? Com 35 questões para responder subjetiva. Todas subjetivas, todas de... Meu Deus do céu. Todas de escrever. De escrever. Então, passando um pouquinho, então, quando vocês forem fazer, vocês fiquem bem relaxados, bem tranquilos, mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa tem Como a é prova que de... faz 35 questões relaxadas em 2 horas? Não conheço. Não, dá certo. E qualquer coisa tem a recuperação e a segunda chamada também. Por isso até que eu coloquei uma data, normalmente os professores nem colocam data de recuperação e segunda chamada, aí eu já até coloquei, porque a chance é brutal. E também já é uma forma de motivar vocês a fazerem o trabalho, né? Se fizer o trabalho, já tem um pontinho a mais. Se não fizer, fica difícil. Então, passando um pouquinho, vamos para a parte de armazenamento. Ou seja, como esse contraste ele é armazenado. Nesse período que nós vivemos, a questão de armazenamento está sendo muito estudada, né, devido à questão das vacinas do Covid, onde cada fabricante aconselha armazenar a substância em determinada temperatura. Então, tem substâncias que o armazenamento tem que ser mais frio, outras menos frio. Então, essa questão do armazenamento é muito comum em qualquer substância que vai ser administrada, que vai ser colocada no paciente. Então, seja uma vacina, seja algum tipo de medicação. Então, substâncias que vão ser colocadas no paciente, elas têm que manter um tipo de armazenamento com temperatura controlada específica, de acordo com sua densidade, com sua fluidez, com sua viscosidade. E com os meios de contraste não são diferentes. Então, os meios de contraste eles devem ser armazenados em uma estufa térmica ou em uma geladeira controlada. Então, quem já foi em postinho de saúde ou quem é da área da enfermagem sabe que nesses postinhos, nas UBS, nos hospitais, sempre tem uma geladeirazinha com um medidor de temperatura do lado de fora, pregado na porta. Para que serve isso? Para que se tenha um controle da temperatura, para que a substância seja armazenada naquela temperatura que ela é orientada a ser. E com os meios de contraste, essa temperatura é a 37 graus. Então, o meio de contraste tem que ser mantido a essa temperatura 37 graus. Por quê? Como vocês devem saber, 37 graus é considerado a faixa de temperatura normal do corpo humano. Então, a temperatura chama a temperatura intracorpórea, né? A temperatura intra de dentro, corpórea de corpo, a nossa temperatura interna. Então, quando a gente mede a temperatura, o ideal é estar nessa casa aí dos 37 graus. Então, para diminuir
algum tipo de reação alérgica, o ideal é que o meio de contraste seja armazenado em um ambiente, uma geladeira, uma estufa térmica, enfim, que tenha temperatura controlada e mantida a 37 graus, para que quando seja colocada no corpo, o nosso organismo tenha uma melhor aceitação, porque a substância vai estar na mesma temperatura que está nosso corpo, não vai estar quente demais ou fria demais. Então, essa é uma questãozinha bem simples que eu vou colocar na prova, certo? A que temperatura deve ser armazenados os meios de contraste e por quê? Então, vocês já sabem, os meios de contraste devem ser armazenados a 37 graus, porque é a temperatura intracorpórea, ou a temperatura do nosso corpo, considerada normal. E um frasco aberto, um recipiente do meio de contraste aberto, o ideal é que ele seja utilizado em, no máximo, 24 horas. Normalmente, isso não é um problema, porque hoje as empresas, elas já vendem os meios de contraste, como a gente viu nas imagens da aula passada, já em frascos em tamanhos bem específicos. Então, só dá mesmo um ou outro paciente, então o frasco após aberto, o seu uso é muito rápido. Mas, caso aconteça, o ideal é que mesmo tendo armazenamento adequado, que o seu uso não passe de 24 horas. Vou tentar mostrar um videozinho aqui a vocês, eu vou mostrar até na aula passada, e não mostrei, deixa eu ver se eu consigo mostrar agora. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Acho que tá parado. Pronto, mas vocês estão vendo o vídeo? Não, tá parado. Vocês conseguem ver o... Sim, estou vendo. Pronto, show. Então, esse é um vídeo de um exame contrastado de ressonância magnética, certo? Então, se esse exame aqui é uma ressonância magnética, qual meio de contraste está sendo administrado aqui? Alguém poderia dizer? É o sulfato de... Bário. Não, pessoal, não é o sulfato de bário. Não é em tomografia? Ressonância magnética só utiliza o gadolínio, certo? Tomografia, foi mal, confundi. Isso, ressonância magnética só utiliza o gadolínio. E qual via de administração foi utilizada nesse exame que está sendo utilizado o gadolínio? É a via O. É da medula, não? Via O. Não, via oral. Não, não é a via oral, pessoal. Vamos recordar. O gadolínio é um meio de contraste utilizado apenas no exame de ressonância magnética, certo? Por quê? Porque, diferente do que nós estudamos hoje, na questão dos contrastes positivos e negativos, contraste positivo absorve mais radiação, dá um destaque na imagem, não é isso? O gadolínio não entrou. Por quê? O gadolínio, ele não trabalha, ele não reage à radiação. O gadolínio, ele contém um elemento paramagnético que reage ao magnetismo. Qual exame por imagem trabalha com magnetismo? Ressonância magnética. Então, o gadolínio, ele é utilizado somente no exame de ressonância magnética. Então, se esse é um exame de ressonância magnética, consequentemente, vai estar sendo utilizado o gadolínio como meio de contraste. E qual sua via de administração? O gadolínio, ele é administrado apenas por uma via de administração, que é a via intravenosa. O gadolínio é administrado apenas na veia do paciente. O gadolínio ele não é administrado via oral, via intracavitária, via intratecal, não. O gadolínio é somente no exame de ressonância magnética e somente por via intravenosa. Isso foi colocado no slide, foi falado na aula passada no slide sobre gadolínio.
já no finalzinho da aula, onde vocês já estavam provavelmente dormindo. Então, o gadolínio é utilizado apenas no exame de ressonância magnética e a via de administração é apenas a via intravenosa. Então, a gente consegue ver aqui uma das primeiras imagens, como a gente consegue ver apenas a parte mais muscular, a parte mais óssea. O gadolínio ele foi administrado na veia do paciente, e aí começa a se fazer o exame de ressonância, e a gente começa a ver que o contraste começa a se espalhar na corrente sanguínea do paciente, nos vasos, nas veias, e aí essas veias elas começam a dar um destaque, elas começam a aparecer com mais nitidez, porque o gadolínio ele contém uma substância paramagnética que reage ao magnetismo. Então, quando o exame começa a ser realizado, o campo magnético começa a funcionar, o gadolínio começa a reagir, dando um destaque nessas estruturas que estão com meio de contraste, no caso, as veias do paciente. Então, o meio de contraste ele serve para isso. Ele se espalha na estrutura e dá um destaque na imagem. Aqui a gente consegue ver em tempo real. Então, a gente consegue ver quando faz o movimento de diálise, o movimento de batimento cardíaco. A gente consegue ver aqui a concentração de contraste se espalhando pela corrente sanguínea. A gente vai estudar sobre esse exame aqui. Esse exame que vocês estão vendo chama-se venografia, que é o estudo de veias dos membros inferiores e superiores. A gente vai estudar na próxima disciplina sobre esse exame. Se nós temos um exame que estuda as veias, qual foi a via de administração desse exame aqui do vídeo? Intravenosa. Intravenosa, perfeito. Ora, se nós temos um exame que estuda as veias, a sua via de administração é a intravenosa. Então, se esse exame aqui não é uma ressonância magnética, no caso aqui, trabalha com raio-x. Se a administração foi pela veia, então nós já sabemos que esse meio de contraste utilizado nesse exame aqui é o iodo. Por quê? Ora, o gadolínio é utilizado somente na ressonância. Esse exame aqui não é uma ressonância. A gente já sabe que essa via de administração é a via intravenosa, ou seja, pela veia. Então, só sobrou o iodo e o sulfato de bário. Sulfato de bário pode ser administrado pela veia do paciente? Não, nunca. Por quê? Porque o sulfato de bário ele é insolúvel, ele não se dissolve. E o iodo ele é hidrossolúvel, ele se dissolve em água. Então, a gente sabe que nesse exame aqui foi utilizado o iodo por via de administração intravenosa. Viu como não é tão difícil? Não é tão difícil assim. Vamos lá. Nós estudamos quantas vias de administração e quais são? 4. 4. Quais são? Quais são as 4? Medula óssea, veia, boca e ânus.
Não, eu não quero dessa forma, não. Eu quero com os termos corretos. Vamos lá. Pela boca, qual é? Qual é o nome? Via oral. Oral. E oral é pela boca. Muito bem. Quando é pela veia, qual o nome? Intravenosa. 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 Muito bem. Quando é pelo reto ou por orifícios naturais, qual é o nome? Endocavitária. Cavitária de cavidade. Endo de dentro. Endocavitária dentro de cavidade, por orifícios naturais. E quando é na medula óssea, é intratecal. Nós estudamos 3 substâncias de meios de contraste. Quais são? Sulfato de bário, gadolínio. Sulfato de bário, gadolínio e iodo. Iodo tem 2 tipos. Quais são? Positivo. Não, iodo tem 2 tipos. Quais são? Eu esqueci. O iodado ou não iodado? Isso, iodado ou não iodado, ou iônico ou não iônico, né? Qual a Iônico e não diferença? iônico, isso aí. Isso. Qual a diferença de iônico e não iônico? Um é mais tóxico que o outro. Qual é mais tóxico que qual? O iônico é mais tóxico. Então, qual seria o mais indicado para ser utilizado? Não iônico. Não iônico, beleza. A que temperatura deve ser armazenado os meios de contraste? 37. Temperatura corporal. 37 o quê? 37 graus. Graus. E se botar só 37 é errado, fica com 0. Deixa eu ver outra coisa aqui. Sobre a solubilidade, quando um contraste consegue se dissolver em água, como é que ele é chamado? Hidrossolúvel. Um exemplo de um contraste hidrossolúvel. O iodo. De um contraste insolúvel. E um exemplo de um contraste insolúvel. Insolúvel não se... Sulfato de bário. Muito bem. Muito bem. Vocês são os melhores alunos do mundo. Bom que você é verdadeiro. Estão indo muito bem. Então, com relação às dosagens, né? Com relação às dosagens, essa parte aqui eu coloquei mais a nível de informação, porque as variáveis que existem são muito grandes. Então, o quanto de contraste vai ser utilizado para cada paciente é algo muito específico da idade, do estado clínico que aquele paciente está, se aquele paciente tem alguma suspeita de algum tipo de doença, de alergia, enfim, são muitas variáveis que são realizadas. Mas eu coloquei aqui uma média padrão, que é um cálculo que normalmente é feito pelo peso do paciente. E, basicamente, aqui nós temos 3 tipos desses cálculos. Normalmente, o cálculo médio é bem simples de ser feito. É 1,5 ml da substância por quilo do paciente, para pacientes que pesam até 70 quilos. Exemplo, digamos que um paciente ele pese 60 quilos. Então, em média, vai ser utilizado cerca de 90 ml de contraste. Por quê? Vai pegar 1,5, que é a numeração padrão, vai fazer vezes 60, que é o peso do paciente, e vai dar 90 ml. Por que 60? 60 foi o peso do paciente. Esse é o cálculo padrão para pacientes que pesam até 70 quilos. Para pacientes que pesem entre 70 a 100 quilos, vai se administrar, em média, o padrão de 100 ml. E para pacientes que pesam acima de 100 quilos, em média, se administra cerca de 120 ml. Por quê? Quanto maior a estrutura do paciente, mais contraste vai ser necessário, porque o paciente ele vai ter mais sobreposição, seja de gordura, seja de músculo. Da mesma forma que no exame por imagem, quando o paciente ele tem um biotipo maior, a gente utiliza uma maior quantidade de radiação. Então, por exemplo, se for fazer um raio-x do meu tórax, com certeza vai se utilizar mais radiação do que se for fazer um exame no raio-x de alguma de vocês. Porque a minha região torácica é maior, tem mais estrutura do que a de vocês. Então, quanto mais estrutura, maior, né, a necessidade de quantidade de radiação para atravessar. Vocês vão estudar isso muito melhor
na disciplina de Física e Técnicas Radiológicas, que vai ter um pouco mais à frente, acho que com a professora Rayane. Mas é só a nível de informação. Lembrando que essa questão, ela está relacionada não somente ao tamanho, ao paciente ser gordo ou magro. Muitas vezes o paciente ele não é gordo, mas ele é forte, tem uma maior quantidade de músculo. Muitas vezes ele é magrinho, mas aquela região está inchada, está com edema, então tem uma maior concentração de líquido. Então o paciente ele pode ser magro, mas está utilizando gesso. Então são muitas coisas que podem ser variáveis e que devem ser analisadas, tanto para o exame sem contraste, no caso da dose de radiação, quanto no exame com contraste, no caso, na quantidade de ml que vai ser administrada no paciente. Mas, em média, o cálculo que é feito são esses padrões aqui desses três. Para pacientes biotipo médio, considerados saudáveis, que vai se utilizar o iodo. Normalmente o cálculo é esse aqui. Outro ponto que é levado em conta é como esse contraste ele vai ser administrado. O contraste, quando ele for intravenoso, né, quando ele for na veia do paciente, ele pode ser administrado de duas formas. Ele pode ser administrado na moda antiga, que é alguém da enfermagem pegar uma seringa, sugar o líquido do iodo e colocar na veia do paciente. Mas hoje também nós temos um equipamento que futuramente vocês vão conhecer pessoalmente, quando essa pandemia passar e a gente for fazer uma visita no Tarcísio Maia, lá tem esse equipamento, que é chamado de bomba injetora de contraste. Uma bomba injetora de contraste nada mais é do que um equipamento que injeta contraste de maneira automática. Ou seja, nós temos, no caso aqui na nossa direita, um painel onde vai ser programado a velocidade, o tipo de contraste, a quantidade, enfim, vai ser colocado todas as informações, depois vai ser colocado o acesso no paciente, na veia, e aí essa bomba injetora vai colocar o contraste, vai administrar o contraste de maneira automática. Qual é a vantagem disso? Porque quando um ser humano está apertando a seringa para liberar uma medicação, para liberar um contraste, ele pode liberar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, pode tremer um pouco, a chance de cometer erro é maior. Então, quando se utiliza a bomba injetora, aquele cálculo que nós vimos, ele é mais preciso, porque a fluidez, a forma que o contraste é espalhado, ela é mais segura. Já quando é um ser humano, né, a moda antiga, que é pela seringa, colocando na veia mesmo, como um medicamento venoso, por exemplo, então, isso pode variar um pouco aquele cálculo que nós vimos. Mas se for venoso, tem essas duas formas de se administrar. Pode ser a moda antiga, colocando na seringa mesmo, ou em alguns serviços possui essa bomba injetora de contraste, que é um equipamento que administra, que coloca o contraste de maneira automática. Mesmo utilizando a bomba de contraste, não somos nós da radiologia que administramos o contraste, tá bom? Vem a equipe de enfermagem, programa, coloca de acordo com as orientações médicas, ou o próprio médico pode fazer isso. E vamos aqui para outra parte, que é a parte de indicações e contraindicações. É importante no trabalho de vocês falarem sobre isso. Então, quem for falar sobre o sulfato de bário, é bom falar quais são as vias de administração, indicações, contraindicações, pegar um exemplo de um exame que é feito com sulfato de bário. Então, as indicações do sulfato de bário é muito importante vocês sempre lembrarem quais são as vias de administração de cada meio de contraste. Então, por exemplo, o sulfato de bário, nós sabemos que ele é insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Então, ele não pode ser colocado na corrente sanguínea, ele não pode ser colocado na medula óssea. Então, só sobrou duas vias de administração, que é a via oral, que vai ser administrado pela boca, ou a via endocavitária, a retal, que no caso vai ser no reto do paciente. Então, se nós temos um meio de contraste que é administrado, que é colocado na boca do paciente, para o paciente engolir, o que esse meio de contraste vai estudar? Vai estudar o esôfago, que é o canal que liga a nossa boca até o estômago, e o próprio estômago, além da deglutição, que é o ato de mastigar, de engolir.
Então, se o contraste é administrado pela boca, vai estudar como o paciente mastiga, como o alimento, o resíduo, a substância, passa pelo esôfago e como está a anatomia do estômago desse paciente. Já se sua via de administração ela for retal, o que esse meio de contraste vai estudar? O reto do paciente, a ampola retal, o intestino delgado, o intestino grosso, o duodeno, as estruturas que estão nessa região de baixo. Então, aonde o contraste tiver, é aquela região que ele vai estudar. Então, o sulfato de bário, como sua via de administração é oral e endocavitário, então é só vocês pensarem, esse contraste entra por onde? Pela boca. O que tem na nossa boca? A gente engole, tem o esôfago, que é o que liga o alimento até o estômago, e tem o próprio estômago. Beleza, então o sulfato de bário é indicado para estudos dessa região do corpo. Não, a via de administração é retal. O que é que tem do reto? Tem o próprio reto, depois vai para cima do intestino grosso, tem o intestino delgado. Então ele estuda isso. Simples assim. O iodo. O iodo é administrado em quais vias de administração, principalmente? Intravenosa, na veia, e intratecal, canal medular. Então, se nós temos um meio de contraste que é colocado na corrente sanguínea, o que ele pode estudar? Primeiro, veias, artérias. Se está na corrente sanguínea, ele passa por articulações, então ele estuda as articulações também. Tudo que de substância química que é colocado na corrente sanguínea. O que os nossos rins faz? Os nossos rins pegam as substâncias químicas, filtram, expelem na urina. Consequentemente, vai fazer isso com iodo. Então, consequentemente, o sistema renal, ele também é estudado pelo iodo. Então, se estuda todo o sistema renal, de rins, ureteres, bexiga, veias, todas as veias do corpo, enfim, toda a parte de vascularização, de artérias. Então, vocês podem ver como, por isso que o iodo ele é muito utilizado, porque como ele é hidrossolúvel e lipossolúvel, ele consegue se adaptar bem, se espalhar bem pelas regiões. Consequentemente, a sua variedade de opções de estudo é muito grande. Então, o iodo, ele estuda muito essa parte, principalmente de veias e artérias, e também de sistema renal, né? Rins, ureteres e bexiga. O gadolínio. O gadolínio, como ele é um meio de contraste utilizado apenas na ressonância magnética, e sua via de administração é somente a via venosa, o exame de ressonância é um exame, entre aspas, especialista em duas regiões do corpo. É um exame que ele consegue ver muito melhor, tanto a parte cerebral, quanto a parte de coluna. É claro que a ressonância é utilizada para outras regiões. Então, por exemplo, quem acompanha esporte e vê determinado atleta machucou o ligamento. Que exame é solicitado para ele? A ressonância magnética. Por quê? Porque o raio-x e a tomografia não vê bem essa parte de ligamentos. Já a ressonância tem uma maior facilidade para ver. Então, parte de vascularização cerebral. A ressonância ela vê muito bem. Então, o gadolínio ele vai servir para isso. O gadolínio ele vai servir, é indicado para estudar veias, artérias. Então, pessoas que estão sofrendo com algum tipo de obstrução, que levam sangue. Naquela imagem que nós vimos do meio de contraste do gadolínio se espalhando com os batimentos cardíacos, as veias daquela região. Então, o gadolínio, como ele é administrado de maneira venosa, na veia do paciente, e é utilizado apenas em ressonância magnética, ele também é muito indicado para estudo nessa parte vascular, em especial na região cerebral, onde a ressonância mostra imagens com muita qualidade. E sobre as contraindicações, outro ponto que é muito importante vocês falarem no trabalho, principalmente quem for falar sobre o iodo, que é o que contém maiores contraindicações. Contraindicações do sulfato de bário. O sulfato de bário, de maneira geral, é um meio de contraste seguro, certo? E ele tem basicamente apenas dois tipos de contraindicação, certo? A primeira contraindicação, que é comum tanto no sulfato de bário como em todo o meio de contraste, é sulfato de bário e iodogadolínio, é a chamada hipersensibilidade à substância. A hipersensibilidade nada mais é do que aquele paciente que ele tem alergia
àquela substância. O paciente alérgico, ele é hipersensível. Então, Iago, como é que eu vou saber se eu sou alérgico a essa substância? Normalmente, antes dos exames contrastados, o exame que vai utilizar contraste, é feita uma entrevista, vocês vão responder um questionário, vocês, assim, o paciente, né? O paciente vai responder um questionário, o médico ele pode solicitar exames específicos para saber se o paciente é alérgico ou não, e aí o paciente, ele tendo alergia, obviamente não vai fazer o exame. No caso de alergia ao sulfato de bário, é algo muito raro, mas pode acontecer. Então, essa é uma contraindicação comum para todas as substâncias, o paciente ele ser alérgico. E a outra contraindicação do sulfato de bário são para pacientes que tenham feito uma cirurgia recente. Iago, por que isso? Então, digamos que vai ser utilizado o sulfato de bário de maneira retal, para estudo do intestino grosso. Se esse paciente tiver feito uma cirurgia recente na região intestinal, ele não vai poder realizar o exame. Por quê? Porque quando se faz uma cirurgia, normalmente se fica algum tipo de abertura, de cavidade na região. Caso isso aconteça, o contraste ele pode extravasar, ele pode sair daquela região e se espalhar para outros órgãos. E como o sulfato de bário ele é insolúvel, ele não se dissolve, então dependendo do órgão que ele entra, da estrutura que ele entra, pode causar um dano ao paciente. Então é muito importante nessa anamnese, nessa entrevista, o médico com certeza vai perguntar: você fez algum tipo de cirurgia recente? Você está em processo pós-operatório? Quanto tempo faz? Porque se o paciente tiver feito alguma cirurgia recente, ou seja, algum corte, alguma perfuração, algum trauma na região, onde o médico avalie que o sulfato de bário possa extravasar, possa sair daquela região e ir para outra, aí ele não vai solicitar o exame. Porque, como eu disse, o meu sulfato de bário ele é insolúvel, então tem que ter muito cuidado para que ele não se espalhe, ele fique somente naquela região que o médico quer que seja estudada. Então, as contraindicações do sulfato de bário são essas: pacientes alérgicos ao sulfato de bário e paciente que tenha tido algum processo cirúrgico, algum processo operatório recente. Óbvio que não é qualquer processo operatório, tem que ser um processo operatório naquela região ou no meu de contraste vai ser administrado. Acabei de fazer uma cirurgia na mão e o exame contrastado é do intestino grosso. Tem alguma coisa a ver? Não, nenhuma coisa a ver, então isso aí não teria problema. Então, se o paciente tiver feito uma cirurgia naquele local onde vai ser o exame, isso pode ser uma contraindicação, muito relacionada a essa questão da solubilidade, que o sulfato de bário é insolúvel, né? Não se dissolve. Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Tá, todo mundo aqui. Contraindicação do iodo. Mas aí, no caso, o que aconteceria, no caso, se ele extravasasse para um pulmão? Pronto, o que aconteceria? Como a gente viu na imagem que eu mostrei, o nosso pulmão, ele tem a chamada árvore brônquica, né, que são os brônquios pulmonares. Se por alguma razão, por exemplo, o paciente ia fazer um exame do esôfago, só que ele tinha feito uma cirurgia recente, o sulfato de bário saiu do esôfago. Em vez de seguir seu caminho para o estômago, ele passou pela bifurcação carina, desceu pela traqueia e foi para o pulmão do paciente. Chegou no pulmão do paciente, ele vai se espalhar na árvore brônquica. Como a árvore brônquica contém líquido, como na base do nosso pulmão também tem líquido, o que é que ele ia fazer? Ele é insolúvel. Então, em vez de se espalhar como o iodo faz, ele ia endurecer, ficar rígido, gerando provavelmente uma embolia pulmonar, ou seja, iria criar um embolo, meio que uma bola, que iria impedir a respiração desse paciente. O ar não conseguiria passar, porque estaria preso, porque o sulfato de bário, como ele não se dissolve, criou esse embolo, do embolismo, e impediu a passagem de ar. Consequentemente, se entrou numa veia, numa artéria, impede a passagem do sangue. Então, isso aí seria uma reação alérgica. Na verdade, não seria uma reação alérgica, seria uma reação ao exame grave, onde o paciente provavelmente teria que passar imediatamente por um processo cirúrgico, ser aberto, ser feita a limpeza e para esse paciente poder sobreviver. Porque como o sulfato de bário ele é insolúvel, ele não vai conseguir se espalhar, então ele vai enrijecer, ficar duro e impedir a fluidez de líquido, seja de água, seja de sangue.
E nesses casos, o que o médico pode fazer, se notar se o paciente tiver ou hipersensibilidade ou alergia, né, à região, ou nesse caso tiver feito uma cirurgia recente, ou ele não faz o exame, ou ele orienta a fazer algum tipo de exame sem contraste, ou então ele tenta estudar a forma de utilizar algum outro meio de contraste. Mas normalmente os médicos eles acabam solicitando algum outro tipo de exame para conseguir dar o diagnóstico. Já o iodo, ele possui umas contraindicações maiores, porque como o iodo ele é uma substância mais tóxica do que os outros, então ele tem maior contraindicações. Então, o iodo, desses 3 meios de contraste, é o que tem o maior potencial de causar reações alérgicas. Claro que nós já estudamos que temos o não iônico, que é mais seguro e tudo mais, mas mesmo assim, ele tem a maior chance de causar reações alérgicas. Então, a hipersensibilidade ao iodo, ela é muito mais comum do que a hipersensibilidade, né, a alergia, né, ao gadolínio, ao sulfato de bário, então a alergia ao iodo é mais comum. Pacientes que são alérgicos a frutos do mar, a camarão, por quê? Essas especiarias de frutos do mar, eles contêm iodo em sua substância, eles têm iodo. Então, o camarão, ele tem um pouquinho de iodo, enfim. Então, se o paciente ele tiver alergia a frutos do mar, isso pode ser um indício que ele não tem alergia à carne do camarão, por exemplo. Ele tem alergia ao iodo que está presente no organismo daquele camarão, só a nível de exemplo. Então, isso pode ser uma indicação que esse paciente tem alergia ao iodo. Então, pacientes que tenham algum tipo de alergia a medicamentos, o iodo, se vocês olharem a composição de muitos medicamentos, contém a substância iodo. Então, é importante, se o paciente tiver alguma alergia, informar o médico antes, informar a empresa que vai realizar o exame antes. Pacientes que sofrem de grave rinite, asma, é sempre importante informar ao médico, por quê? O iodo, ele causa algumas reações alérgicas, e algumas delas taquicardia, né, o aceleramento do coração, o paciente ficar um pouco de febre, um pouco de falta de ar. Então, pacientes que sofrem de rinite ou asma, isso pode acabar sendo agravado. Isso pode não ser um empecilho para a realização do exame, mas é um cuidado a mais, uma informação a mais que se deve dar. E se for o caso, o médico ele pode orientar a fazer um preparo antialérgico. Um preparo antialérgico é o médico ele passar medicações, normalmente são antihistamínicos e corticoides, são medicações que o paciente ele toma antes do exame, para que o seu organismo se adapte melhor às possíveis reações alérgicas, diminuindo essas reações. Então, se o médico avaliar que realmente é necessário fazer o exame, ele pode ainda preparar um coquetel de medicações para fazer um preparo antialérgico no dia anterior ou horas antes do exame. Então, pacientes que tenham graves problemas renais, é ideal não utilizar o iodo, porque o iodo, como a gente sabe, é uma substância tóxica, uma substância química. Como a gente sabe também, os rins, eles filtram essa substância. Então, pacientes que tenham graves problemas renais, que os rins não consigam filtrar essa substância química, vai ficar mais tempo na corrente sanguínea, vai demorar a ser expelida, e isso pode causar algum tipo de inflamação, de intoxicação ao paciente. Todas essas contraindicações que nós falamos, elas não são contraindicações absolutas, não, tendo isso não faz. Mas tudo isso vai fazer parte da avaliação médica para ele analisar e saber se realmente o paciente pode fazer ou não. Eu não coloquei contraindicações ao gadolínio, porque, na verdade, de todos os três, o gadolínio é o mais seguro. Então, na verdade, basicamente, não se tem contraindicações relacionadas ao gadolínio. É raríssimo, tem poucos casos no mundo de pacientes com alergia ao gadolínio, e não existe uma razão específica de contraindicação relacionada a isso. E a última parte da aula são as questões dos efeitos colaterais. Como a gente vem estudando, os meios de contraste são substâncias químicas colocadas de fora para dentro e que, apesar da gente ter todos os cuidados para que não se tenha reações, as reações alérgicas, os efeitos colaterais, eles são relativamente comuns, principalmente no iodo. E os efeitos colaterais são divididos em 3 tipos. Os efeitos colaterais leves, que são os efeitos colaterais considerados comuns, normais. Os efeitos colaterais moderados, que são aqueles que não são tão comuns, mas é de fácil controle. E os efeitos colaterais graves,
que são os mais raros e os que exigem um preparo, uma atenção mais específica. Os efeitos colaterais leves, eles são mais comuns, são passageiros. Normalmente, após a injeção do contraste, é normal o paciente sentir um pouco de febre, uma sensação de calor no corpo, um sabor metálico na boca. Então, esse sabor metálico na boca é muito característico do iodo. Tem um pouco de dor de cabeça, né, náusea, pode ter mesmo vontade de vomitar, tosse, eritema. Em algumas pessoas aparecem algumas manchas no corpo, mas desde que seja passageiro, são considerados efeitos colaterais leves. Lembrando que após o exame com contraste, diferente de um raio-x que a gente faz, entrega a imagem e libera o paciente, no exame que vai se utilizar contraste, o paciente ele fica cerca de 30 minutos a 1 hora em observação. Então, a gente libera o paciente, ele vai ficar em observação, numa sala, com alguém na enfermagem, para acompanhar se durante aqueles 30 minutos ou aquela 1 hora vai aparecer algum tipo de reação, algum tipo de efeito colateral um pouco mais tardio. Então, se o efeito colateral que aparecer durar nesse período de 30 minutos a 1 hora e desaparecer, ele já pode ser considerado um efeito colateral leve. E como eu disse, um pouquinho de dor de cabeça, de ânsia de vômito, de febre, se for passageiro, é considerado um efeito colateral normal, um efeito colateral leve. Os efeitos colaterais moderados, eles são mais raros, normalmente são mais intensos, então um grande aumento ou um grande abaixo da pressão do paciente, taquicardia, que é um grande aceleramento cardíaco, urticária, calafrios, uma tosse mais irritativa. Pode falar. Porque a criatura do meu filho arrancou o fio da internet, ligou tudo aqui, caiu tudo aqui no chão, eu perdi alguma coisa. Acontece. Não sei que parte você perdeu, mas depois você assiste a aula gravada e aí qualquer dúvida você fala comigo no privado. Mas eu acho que você estava falando só do leve, eu acho, na hora que caiu. Então foi tranquilo. O leve são aqueles efeitos colaterais que eles duram durante o exame, né, durante a injeção do contraste, até cerca de 30 minutos depois. São efeitos colaterais passageiros também. São efeitos colaterais passageiros. E eu disse também que após o exame com contraste, o paciente ele não é liberado imediatamente. Ele vai ficar cerca de 30 minutos a 1 hora em observação com a equipe de enfermagem para fazer o acompanhamento de possíveis efeitos colaterais. Então, aqui exemplos de efeitos colaterais moderados. Então, aceleramento do coração, lacrimejamento, urticária, manchas na pele, são efeitos colaterais moderados, que normalmente se apresentam com intensidade maior. Desliga o microfone aí, alguém? Tá ligado? Prontinho. E os outros efeitos colaterais, que são aqueles indesejáveis, que são os mais raros, e os que colocam a vida do paciente em risco, são os efeitos colaterais graves. É muito raro de acontecer. A probabilidade, no último dado que eu levantei, é de 1 a cada 2.000 exames contrastados, mas é onde coloca a vida do paciente em risco. Então, a dor torácica grave, grande falta de ar, obstrução das vias aéreas, convulsões, edema periorbitário, podendo levar até mesmo a óbito. Então, grave falta de ar, cianose, manchas no corpo mais graves. É importante também lembrar que no exame contrastado é tomado todos os cuidados. A gente vai ver melhor isso na próxima disciplina, mas no raio-x normal, o paciente ele passa pelo médico, o médico solicita o raio-x, a gente faz e libera ele. No exame contrastado, não. O médico ele vai solicitar o exame com contraste, esse paciente vai só no outro dia realizar. Então, esse paciente ele vai passar por uma entrevista, ele vai fazer jejum, o médico pode solicitar exames, no dia a gente vai saber que exame a gente vai fazer, que contraste vai utilizar. A sala, ela é toda preparada, então tem carrinho de parada, tem medicações. Dentro da sala não vai ficar só a gente da radiologia para realizar o exame. Além da gente da radiologia, vai estar a equipe de enfermagem que vai administrar o trabalho. Em muitos casos, o próprio médico vai estar lá, ou para ajudar na administração do contraste, ou para ajudar em casos de algum tipo de efeito colateral grave.
Então, é um exame que exige toda uma preparação. Não é apenas, um exame contrastado, vem aqui, vamos fazer. Não é um exame de urgência. É um exame que exige toda uma preparação, porque realmente a gente está colocando uma substância química de fora para dentro desse paciente. Então, todos os cuidados, eles são tomados. Nessa disciplina, a gente não se aprofundou nisso, mas na próxima, quando a gente for estudar os exames contrastados, propriamente dito, vocês vão ver que cada exame tem cuidados a serem tomados, de jejum, enfim, de orientações. Então, são muitos cuidados que são tomados para que os efeitos colaterais, eles sejam diminuídos. Falar um pouquinho aqui sobre o preparo do paciente. O preparo do paciente, ele serve exatamente para orientar e diminuir esses possíveis efeitos colaterais. Então, em todos os exames contrastados, ou praticamente todos, o paciente ele vai estar de jejum. Então, eu coloquei um jejum médio aqui de 3 a 6 horas, mas a gente vai estudar exames que o paciente faz jejum até de 12 horas. Preenchimento de uma ficha alérgica, ou seja, o paciente ele vai preencher uma ficha dizendo que tem alergia, o que não tem, histórico. Se tem dúvida, o médico pode solicitar exame para saber se tem ou não tem. Se for o caso, uma realização de um preparo antialérgico, né, como eu já tinha orientado, o médico pode, como eu já tinha falado, o médico pode orientar a tomar algum tipo de medicamento, corticoides, antihistamínicos, para diminuir possíveis reações alérgicas. Existe também um termo de ciência. O termo de ciência é um documento que tem todo o serviço, onde o paciente ele vai assinar, dizendo que ele é ciente dessas reações alérgicas, da possibilidade, que ele é ciente da necessidade do exame, e que pode sim haver o caso de reações alérgicas. E em todo exame contrastado, que principalmente se for utilizado o iodo, é imprescindível que o paciente ele responda um questionário. O ideal é que esse questionário seja preenchido diretamente com o médico. Na prática, infelizmente, muitas vezes, quem faz isso não é nem o técnico de enfermagem, é a moça ali da recepção que dá o papel e a caneta, mas o ideal é que isso seja feito diretamente com o médico, para que o que o paciente tiver dúvida, o que o paciente não saber responder, ele já tire a dúvida, já esclareça, porque o médico ele vai perguntar, você fuma, você bebe, você sente alguma coisa, tem alergia a alguma coisa, enfim, é todo um preparo, e isso vai ser preenchido com um documento, dentro dessa ficha, para o médico avaliar e saber se esse paciente pode realizar um exame contrastado ou não. Então, pessoal, essa foi nossa segunda aula, nossa aula de hoje. Em termos de conteúdo, essa foi a nossa última aula, porque a gente vai se aprofundar mais na próxima disciplina. Amanhã a gente tem uma aula de revisão, onde a gente vai rever tanto o conteúdo de segunda quanto o conteúdo de hoje para fixar e também para vocês tirarem as dúvidas relacionadas ao seminário, ao trabalho, que já é na segunda-feira. Então, amanhã eu vou também utilizar o tempo de aula para isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, professor, eu quero fazer o trabalho assim, a gente já esclarece, já tira as dúvidas, mas com relação ao conteúdo é isso. É muito importante que nos temas vocês falem sobre o que é, quais são as vias de administração, indicações, contraindicações, pegar na internet algum exame, exame tal que utiliza o iodo, exame que utiliza o sulfato de bário, exame que utiliza o gadolínio, se aprofundar um pouco mais e falar sobre esses pontos principais. E qualquer dúvida, vocês sabem, pode falar no privado, quem não quiser perguntar aqui, quem não quiser perguntar no grupo, pode perguntar no privado, que eu estou sempre à disposição para ajudar. Vocês ficaram com alguma dúvida na aula de hoje? Quer que eu explique novamente mais alguma coisa? Está tudo certo? Cri de novo, né? Beleza. Para mim tá tudo ok. Pronto, show de bola. Espero que esteja mesmo, porque a prova vai estar dificílima. Claro que esteja mesmo. A prova vai estar tão difícil que eu acho que nem eu mesmo conseguirei responder. Por que você tá fazendo isso, cara? E para finalizar nossa aula de hoje, a única maneira de você fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Então, se vocês querem realmente, futuramente, seguir na radiologia, trabalhar na radiologia, é importante vocês começarem a gostar. Não tem como gostar de todas as áreas, não tem como gostar de todos os professores, não tem como gostar de todas as disciplinas, mas, principalmente nessa parte final de curso, onde vocês já estão na metade final, daqui a alguns meses vão estar em estágio, é muito importante que vocês sintam
o quanto a radiologia ela é importante para ajudar as pessoas. Quanto o exame por imagem, a gente ajuda a salvar a vida das pessoas, e o nosso papel de técnico de radiologia é importante para isso. Nosso papel como profissional da radiologia é muito importante, a gente ajuda diretamente a salvar vidas. Quando vocês estiverem na UPA lá comigo, ou no regional, e vocês vão dizer, caramba, como realmente a gente ajuda a salvar vidas, como realmente o nosso papel ele é fundamental num acidente, num paciente que está grave, ou mesmo o paciente está em tratamento de Covid, alguma coisa assim, quanto o nosso papel, a imagem que a gente realiza é muito importante. E se a gente não amar, se a gente não gostar disso, infelizmente nós não vamos ser bons profissionais. Pessoal, muito obrigado pela presença de todas as meninas aí que mais uma vez estão aqui assistindo ao vivo. Fico muito feliz quando tem gente online assistindo. Já tive experiência, graças a Deus, de poder palestrar para 200, 300 pessoas, mas para mim, tendo 1, 2 alunos, eu já fico muito feliz, porque para mim ter um aluno ou ter 1 milhão é a mesma coisa, porque para esse aluno que tirou seu tempo para estar presencial, para estar participando, abrindo o microfone, falando, não deixando apenas a aula ligada e saindo, para mim é muito importante, porque mostra que esse aluno está interessado e ele quer que a radiologia mude sua vida. Então, parabéns para vocês que estão aqui ao vivo, agradeço muito a presença de vocês, muito, muito obrigado, e até amanhã na aula de revisão. Um beijo e boa noite a vocês. Obrigada a você. Boa noite, tchau.